Israel responde a ataque surpresa do Hamas e bombardeia mais de 500 alvos em Gaza. O conflito fez mais de 1.100 mortos em 48 horas. O terremoto no Afeganistão já terá feito mais de 2.400 mortos. Ajuda internacional custa a chegar às zonas sinistradas. CSU e CDU vencem sem surpresas eleições regionais na Baviera e Hesse. Para o chanceler alemão, a derrota é pesada. O exército israelita bombardeou mais de 500 alvos na faixa de Gaza durante a noite. A ofensiva militar foi levada a cabo após este domingo Tel Aviv ter declarado formalmente guerra ao Hamas. O conflito tinha já feito mais de 700 mortos em Israel depois do ataque sem precedentes levado a cabo no sábado pelo grupo fundamentalista islâmico. 260 corpos foram recuperados de um local onde decorria um festival de música maioritariamente frequentado por jovens. Ainda de acordo com a Hamas, mais de 130 israelitas foram feitos reféns. Benjamin Netanyahu promete não poupar o grupo pelo ataque. Este domingo, o governo de Israel acionou o estado de emergência para armamento de civis. O reforço está a chegar também dos Estados Unidos. A garantia foi já dada pelo presidente Joe Biden, com Washington a comprometer-se a enviar toda a ajuda necessária para Tel Aviv. Mais de 48 horas após o grupo militante palestiniano ter lançado um ataque surpresa, um porta-voz da defesa israelita diz ainda estarem a decorrer combates no terreno no sul de Israel. Os militares admitem que os combatentes do Hamas ainda estejam a entrar no país a partir de Gaza. Após 2 dias intensos de combates, as autoridades palestinianas registavam mais de 400 mortos e cerca de 2.300 feridos. De acordo com as Nações Unidas, o conflito já fez mais de 123 mil pessoas deslocadas em Gaza. No Médio Oriente teme-se uma escalada ainda maior da violência. O Hezbollah reivindica responsabilidade por ataques com morteiros ao longo da fronteira com os Montes Golã, contra especificamente 3 posições israelitas. Israel afirmava ter bombardeado o sul do Líbano. O grupo paramilitar aliado do Hamas confirmava que um projétil disparado por Israel atingiu uma zona agrícola. A agência de notícias libanesa escrevia que os combatentes do Hezbollah montaram acampamento numa área contestada ao longo da tensa fronteira do sul do país, depois do ataque israelita. O mesmo local onde tinha permanecido no verão, ao longo da fronteira entre o Líbano e os Montes Golã, ocupados por Israel, mas que pertenceram à Síria e que o Líbano reivindica. Dois turistas israelitas foram mortalmente baleados em Alexandria, no Egito, quando desciam de um autocarro de turismo. Um cidadão egípcio, o guia turístico, foi também atingido e morreu. Um outro turista israelita ficou ferido. Um polícia responsável pela segurança do local é o responsável pelos disparos que ocorreram ao início da manhã. Terá usado a sua arma pessoal. O suspeito foi detido. A tragédia ocorreu perto da coluna de Pompeu, um dos locais turísticos mais famosos de Alexandria. Os países ocidentais expressam apoio incondicional a Israel e condenam o Hamas nos termos mais duros. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, garantiu que o apoio de Washington é sólido como uma rocha. Biden advertiu contra as entidades hostis a Israel que vão querer tirar partido da situação. Good afternoon. In this moment of tragedy, I want to say to them and to the world and to terrorists everywhere, the United States stands with Israel. We will not ever fail to have their back. Também a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, classificou as ações do Hamas como terrorismo na forma mais desprezível. O Presidente francês Emmanuel Macron contactou as autoridades israelitas e palestinianas. Já a Rússia não manifestou apoio a Israel nem condenou o Hamas. Moscovo apelou a ambas as partes para que ponham termo à violência. A ajuda às operações de socorro nos territórios atingidos pelo sismo no Afeganistão vai chegando a conta-gotas.
O terremoto terá feito mais de 2.400 mortos e pelo menos 10.000 feridos, segundo as autoridades talibãs. O sismo, o pior dos últimos 25 anos no país, terá ainda deixado 1.300 casas parcial ou totalmente destruídas. Por vezes acontecem milagres, como a descoberta deste bebê vivo entre os escombros. O terremoto teve o epicentro a cerca de 40 quilómetros da cidade de Herat, a terceira maior cidade do país. A província de Herat tem pouco menos de 2 milhões de habitantes. A ajuda internacional está a ser dificultada pelas sanções ao regime talibã e pelo isolamento em que este regime mantém o Afeganistão. No entanto, vários países, incluindo os Estados Unidos, mandaram ajuda através da ONU ou do Crescente Vermelho, as duas principais organizações a prestar auxílio no terreno. Em Rosa, na Ucrânia, começaram a ser enterradas as vítimas de um dos ataques russos mais mortíferos desde que a guerra começou. O balanço do ataque com um míssil que atingiu um café da aldeia é de 51 mortos, mas há ainda 12 pessoas dadas como desaparecidas e 3 corpos por identificar. 600 метров мой дом. Я услышал взрыв и сразу приехал в кафе. И там все, кафе сложилось, как картонная коробка. И все, я сразу начал помогать, вытаскивать тела, искать своих родных. Да, папу нашел, а маму и бабушку так и не опознали. A aldeia tinha 500 habitantes antes da guerra e, segundo alguns média ucranianos, não teria mais de 100 quando se deu o ataque. As Nações Unidas enviaram uma missão de investigação para Rosa para ouvir os relatos em primeira mão e avaliar os estragos. A guerra na Ucrânia colocou a Zaporizhia sob o radar da comunidade internacional. A central nuclear é atualmente controlada pelos russos e cabe à Agência Internacional de Energia Atómica zelar pela segurança e assegurar que não é usada para fins militares. A Greenpeace, no entanto, questiona a independência da organização. The IAEA is under the Russian authority operating at a nuclear power plant. And they need permission. And if they would be critical, most likely they would be kicked out. So the question, and that's a bit our conclusion, who is controlling who here? Is it the IAEA controlling the Russian occupation? Or is it the Russian occupants controlling the IAEA? The asset of the IAEA being there, they are at the same time observers and they are people who can convey the findings to the outside world in a real time. They can interview the people, they can talk to the people, they can talk to the management, they can talk to various places. Yes, they have some restrictions in the movements, they cannot be everywhere, but it's 10 times better than some satellite imagery which doesn't see what happens under the roof. Na origem da acusação está um relatório da Mackenzie Intelligence que, mesmo sem conseguir espreitar debaixo dos telhados, descobriu provas de atividade militar na central. What we have seen is evidence of the Russians using the ground to the south of the power plant to launch artillery strikes against Ukrainian positions. What that's basically doing is, because the plant is in that way, they're launching over it, and it prevents the Ukrainians from launching what we call counter-battery fires. The heavy weapons, the artillery systems, we've seen, or we've had reports that these are being based not within the plant itself, but within the areas of habitation to the south of the plant. Apesar da importância estratégica e de já ter sido alvo de bombardeamentos, os especialistas asseguram que não há motivo para temer um desastre nuclear. Сама станция реактора, они очень хорошо защищены. Вот. Их практически пробить невозможно. Но уж, конечно, если сильно постараться, то возможно все, но в принципе у них исключительно хорошая защита. Я бы так сказал, что наиболее рискованным таким фактором является тот бассейн, в котором хранится отработавшее топливо. Вот этот бассейн, конечно, не защищен. Но в случае, скажем, попадания туда снаряда или даже нескольких, ну да, какое-то заражение будет, но оно будет на очень небольшой территории.
Na Alemanha, e de acordo com as projeções das televisões públicas, e sem surpresas, a CSU e a CDU venceram as eleições estaduais na Baviera e Hesse, respectivamente. O partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha, que as sondagens colocam em segundo lugar nas intenções de voto a nível nacional, terá conseguido resultados surpreendentes em ambas as regiões. Uma amostra do estado da nação. Estes escrutínios nestes dois estados ricos são vistos como um barómetro do país. O governo do chanceler Olaf Scholz tem sido duramente criticado. As sondagens à boca das urnas apontam para resultados decepcionantes para os partidos que compõem a coligação de centro-esquerda que governa o país, da qual fazem parte o SPD, os Verdes e o FDP. A coligação governamental liderada por Scholz tem afastado os eleitores devido a repetidas divergências públicas, nomeadamente no que diz respeito a um plano para substituir sistemas de aquecimento alimentados a combustíveis fósseis por alternativas mais ecológicas. A ministra do Interior do Governo Central, Nancy Faeser, era a grande aposta do SPD na corrida a governador da Baviera. A crise migratória mostrou ser o seu calcanhar de Aquiles. A direita espanhola manifestou-se em Barcelona este domingo contra a possibilidade de amnistia para os separatistas catalães, que está em cima da mesa nas negociações para a formação de um novo governo liderado por Pedro Sánchez. O primeiro-ministro em exercício falou em amnistia pela primeira vez na sexta-feira. Após a investidura de Alberto Núñez Feijóo falhar, Sánchez precisa do apoio dos Juntos per Catalunya para formar governo. O partido catalão tem exigido um perdão aos líderes envolvidos no movimento independentista.